Estamos mais uma vez aqui na TV Atualidade, canal 33. Eu sou a Paula Nunes. Eu sou o Rodrigo Vieira. E esse é o nosso programa sobre artes marciais. Hoje nós estaremos entrevistando o David Soeto, que é professor de capoeira, e a gente vai saber um pouco mais sobre o que é a capoeira, como ele iniciou nessa arte, por que ele gosta tanto de dar aula e o que a capoeira traz de bom para a sociedade, para os alunos, para crianças, adultos e para toda a comunidade em geral. Vamos lá? Isso aí. Soeto, seguinte, professor, né? Nosso professor aí de capoeira, eu sei que tu representa na cidade aí uma história muito grande aí, né, envolvendo essa arte marcial aí. E primeira coisa, eu quero que tu conte um pouco aí para nós o que é a capoeira. Ela é uma arte marcial, ela é uma dança, uma cultura, qual é que é a ideia? Então, agora nos últimos anos a gente teve a capoeira legalizada como patrimônio nacional, né, do Brasil. E a capoeira ela pode ser uma dança, pode ser uma luta, pode ser uma brincadeira, depende da interpretação de cada um, quando se envolvendo ali na roda de capoeira. Quando a gente trabalha com educação infantil, a gente trabalha mais a parte de brincadeira, e aí assim quando vai subindo a graduação ali, o aluno mais velho já vai tendo uma parte de luta, até ela passar por todos esses pontos. Show. Falando aí na criançada, eu sei que tu tem um projeto aí, qual é o nome do projeto? Projeto Dançando para Não Dançar. Esse ano a gente está comemorando aí 15 anos de projeto, 15 anos que eu tenho esse trabalho aqui na cidade, e a galera toda conhece já esse projeto aí. Alguns não sabem da forma que eu comecei o projeto. Comecei aí há 15 anos atrás com a ideia de recolher as crianças da rua e fazer um trabalho com eles. Eu tinha um espaço na Associação da Medianeira, aí depois quando construíram o ginásio a gente veio para ali e está ali desde então. Show! Eu lembro que teve até graduação e tal, usada, era realmente um movimento bem bacana aí, né? Então é um trabalho muito bem feito aí pelo professor Soeto, né? E ele também trabalha em outras áreas aí na cidade. Até de manhã, quem tem a oportunidade de passar em frente ao ginásio municipal ali na Praça Santa Terezinha, tem aquela visão ali daquele monte de gente ali reunido, praticando a capoeira. Conta aí pra nós aí, é o pessoal ali da Academia da Saúde, como é que funciona ali? Então a capoterapia foi criada pelo mestre bem antigo, e ele não tinha mais a capacidade de fazer a movimentação de capoeira. Então ele adaptou uma capoeira para quem não conseguia fazer a capoeira em si. E aí alguns curtiram, como eu, curtiram essa parada aí. Eu trouxe há 5 anos para cá para a cidade. A gente começou no posto da Cidade Baixa, lá junto com a enfermeira Ellen. E ela agora, depois de alguns grupos de hipertenso que a gente teve lá agora no posto da Vila Charrua, a gente também colocou ali na Academia da Saúde, que é um trabalho que eu faço toda quarta-feira ali, com o pessoal da Academia da Saúde ali. Umas criancinhas bacanas ali, acima de 60 anos ali, que já conseguem fazer movimentos que nem eles acreditavam que conseguiam fazer. E a gente nota que o pessoal adora ali. Eu tô chegando para trabalhar ali de manhã e eles estão tudo ali bem felizes, dando risada. É gratificante, né? Eu, como trabalho no projeto social também, sei que é uma coisa assim que não tem explicação. E aí, gostaria que tu falasse para nós aí quais os teus planos para esse ano, quais são os planos aí, como é que é, tu representa uma equipe, uma entidade, como é que funciona aí? Então, há 4 anos atrás eu estou com o mestre Tamanduá agora, do Ilê do Capoeira. Na verdade, o Ilê do Capoeira é uma sociedade onde envolve 19 equipes de capoeira, 19 escolas. Foi montado, a sede é em Gravataí, em Cachoeirinha. E eles montaram uma forma que estava muito separado as escolas de capoeira do Rio Grande do Sul. Então eles arrumaram uma forma de todas as escolas estarem interligadas num movimento só, que seria a capoeira em si. E não estava muito dividido. Então algumas escolas se reuniram e criaram esse movimento, que é a capoeira em movimento em si, a ideia do projeto. E então cada ano
acontece um trabalho chamado Setembro Mandingueiro, que é onde se comemora a capoeira, e aí vai ser uma em cada cidade. Eu espero que logo logo a nossa cidade venha a ser sorteada para esse evento. Agora, uma coisa que muita gente, eu acho que deve estar se perguntando em casa, a gente sabe porque a gente convive contigo, a gente conhece um pouco da arte marcial, mas tem gente que não sabe. Quais os benefícios da capoeira? O que quem faz capoeira vai ter de bom para a saúde, para a convivência? O que acontece com quem pratica? Então, a primeira ideia da arte marcial trabalha muita disciplina, né? Mas a capoeira, como ela tem a dança envolvida com a luta, ela acaba trabalhando muito o psicomotor. Então, eu trabalho muito com criança especial também, que tem problema com motoridade do corpo, às vezes até um problema mental, falta de memória, porque a gente trabalha os dois lados do corpo, a gente tenta fazer todos os movimentos para todos os lados, né? Que é bem difícil. Isso daí vem ajudando, que nem uma senhora um dia numa entrevista ela falou, eu tomava remédio para dor e eu comecei a praticar capoterapia e eu não tomo mais o remédio, porque ela não se mexia e agora tá lá toda quarta-feira, e o dia que eu não posso ir, às vezes mando uma mensagem lá, hoje não vou poder ir, aí elas começam a me ligar, vem outro dia, por favor, recupera a aula, porque elas sentem falta disso, né? É bem interessante. E mais uma pergunta também que quero saber de ti, acho que a gente já sabe mais ou menos a resposta, mas acho que o pessoal de casa talvez não saiba. Todo mundo pode fazer capoeira? Tem distinção de idade, sexo, como é que faz? Todo mundo pode fazer a capoeira. A capoeira, eu sempre costumo dizer que é jeito que o corpo dá. Se tu não consegue fazer um movimento de uma forma, tu vai adaptar de um jeito que tu faça um movimento, ele vai ficar igual, vai ficar parecido, vai ficar do teu jeito. Hoje eu também tive uma pergunta parecida com isso, porque eu mandei uma foto de uma criança de 7 meses de idade. Minha aluna de capoeira, como uma criança de 7 meses faz aula de capoeira, porque eu trabalho com educação infantil. Eu estimulo os movimentos com a criança e faço uma movimentação na frente dela. Algumas conseguem imitar da forma que elas estão vendo ali, né? E isso faz parte do psicomotor, já vai trabalhando, né? Então esse trabalho que eu faço de estimular a movimentação das crianças ali, desde recém-nascido até 100 anos. Isso é interessante. Isso aí. Então a gente quer saber como é que tu começou na capoeira, o que chamou a tua atenção para vou fazer capoeira? Na verdade, a capoeira, eu acabei indo para a capoeira por um motivo não muito legal. O meu primeiro professor, na verdade, meu segundo professor, o Castilho, ele tinha um projeto de capoeira que ele queria adaptar na escola, e através do saudoso seu Luiz, aquele da Consciência Negra, que trouxe um projeto de capoeira para Butiá, ele pediu 10 alunos que fossem os piores alunos da escola, que ele ia transformar em melhores alunos, e pediu um prazo de 3 meses, e aí para eles aceitarem o projeto dele. Eu estava incluído nesses queridinhos aí, e realmente a capoeira me transformou, porque quando eu tive certeza que eu queria muito a capoeira, eles resolveram falar, ou tu tem as melhores notas, ou tu não pratica capoeira. E aí dentro dos meus projetos eu acabo trabalhando assim, um aluno que não vai bem na escola, ele acaba sendo afastado, ou de alguma forma a gente possa punir, para eles tentar ser uma pessoa melhor. Quando a gente consegue recuperar um ou dois, é um prêmio muito grande. Essa é a vantagem do projeto social aí, ó. De 10 alunos, pelo menos a gente tem a certeza aí de que mudou e está ajudando a mudar a história do nosso município. Professor Soeto, eu sei que você sofreu um acidente aí na sua trajetória, tá? E eu gostaria que a gente contasse isso aí para nós vamos trabalhar isso aí melhor depois do nosso intervalo aí, vamos para os nossos comerciais. Voltando aí de novo, galera, com o professor Soeto aqui, nosso professor de capoeira aqui da cidade. E o professor Soeto, ele tem uma história aí, né, que ele começou na capoeira 23 anos atrás, é isso? E ele vinha fazendo um trabalho aí excepcional, valorizado, e nesse meio tempo aí na trajetória dele, ele acabou sofrendo um acidente, voltando de um treino lá de Porto Alegre. É verdade, professor? Como é que foi essa história aí? Então, eu fui, na verdade, participar de um evento numa escola de educação infantil,
onde o mestre Amanduá dava aula na época. Eu acho que ele ainda dá aula nessa escola lá. Ele dá aula na escola lá ainda. E no retorno a gente passou na academia do mestre, fez mais um treino e eu vim de carona aí com um colega da capoeira na época e um rapaz estava embriagado e acabou colocando o carro por cima da gente, estava de moto. Eu tive 3 quebraduras na perna e foi bem estranho assim no início, porque a primeira coisa que eu pensava, pô, nunca mais vou jogar capoeira, e tirar uma coisa que tu gosta muito é bem incômodo assim. Na hora era só que eu pensava como é que eu vou jogar capoeira sem perna e tal, e foi bem, mas depois foi voltando, foi bem tranquilo o retorno. Eu achei que ia ser pior. Coloquei umas fisioterapia ali e aí depois com alguns amigos que trabalhavam nessa área também começaram a me dar umas dicas e aí eu fui fazendo um trabalho de alongamento todo dia. Eu fiquei com uma perna mais ou menos 2 centímetros mais curta, mas hoje ninguém nota. Alguns movimentos eu tive que adaptar porque eu perco o equilíbrio, meu pé ficou para dentro, né, deitado para dentro. E a questão do peso também, na época eu pesava 105 kg, mas aí a morfina me dava muito enjoo, eu baixei 30 quilos na época eu fiquei em recuperação. Tá. E questão dessa adaptação aí, foi tranquila para a movimentação? Mudou muita coisa? Te sente bem hoje em dia, de novo? Como é que foi? Na verdade, daí o que aconteceu? Eu acho que o que fez eu me recuperar mais rápido é que eu não parei. Eu acho que foi a época que eu mais viajei, que eu mais visitei escola de arte marcial, de capoeira. Foi quando eu estava com a perna quebrada. Inclusive eu perdi, assim, rebentei 2, 3 pontos indo em evento e ficando em pé ali, mesmo de muleta, às vezes colocava um pouco o pé no chão, mas eu não deixava de seguir. Eu fiquei 15 dias parado depois da cirurgia e aí depois eu comecei a ir para o treino. Tinha alunos graduados que passavam um treino para mim e eu fui todos os treinos assistir e dava minha aula do meu jeito ali, na cadeira, sentado. E eu ia para a academia de muleta, treinava sentado a parte de cima. Então eu nunca abandonei o esporte de forma alguma. Só enquanto eu estava em cima da cama ali mesmo, que não dava para sair de jeito nenhum. Eu acho que essa foi a parte mais fácil da recuperação. Se eu ficasse parado, daí ia complicar mais. Eu não larguei esporte de mão nunca. Isso aí é a paixão que move o cara, né, no caso. O professor, ele sabe que mesmo lesionado, ele tem que estar sempre presente, né? Então é uma coisa que eu já passei muito, né? Outros professores aí já passaram também. O professor Soeto aí está relatando a fase dele também nesse sentido aí, e é uma situação complicada. A gente sabe que a lesão vem, acontece, é um acidente que nem o dele que foi grave, na época eu me lembro muito bem, e é complicado mesmo. Então assim, tu é um exemplo, né, para nós de recuperação. Eu acredito também que, para quem não sabe, aí, o professor Soeto também é faixa roxa de jiu-jitsu, né? Eu acho que foi nessa época que tu começou a te dedicar mais aí no jiu-jitsu. Pode falar para nós aí. Na verdade, que eu tinha medo de não conseguir fazer mais nada, né? Então eu comecei a me aplicar em tudo que eu fazia, eu acabei me aplicando mais. Eu era aquele aluno turista no jiu-jitsu, porque eu colocava mesmo a capoeira em primeiro lugar, e eu acabei voltando afinco assim pro jiu-jitsu e aí estamos aí batalhando pelo Gil também. Eu curto, como eu gosto muito de dar aula, no futuro quero dar aula de jiu-jitsu também. E é isso, a recuperação é fundamental. Eu acho que a mente é fundamental para a recuperação. Tu tá afim, acho que tudo é possível. Quando a mente quer, o corpo vai. E já que tu falou em mente, conta pra nós qual a diferença do Soeto antes do acidente pro Soeto de agora. O que mudou fisicamente, mentalmente? Como é que tu difere isso na tua vida? O que mudou? Hoje eu tenho um cuidado maior, até porque mesmo que o médico fale que isso aí agora a perna não tem problema, não vai machucar, hoje eu tenho um cuidado maior nos treinos. Eu cuido da alimentação para não subir muito o peso, porque eu sinto dor. A dor é meio que contínua, assim, não tenho o que fazer.
Então eu subo 2, 3 quilos, começa a dor na perna. Aí eu baixo o peso. E nos treinos também para não me machucar. Antes eu não tinha medo de machucar, né? Ia lá de qualquer jeito. Agora eu tenho mais aquele cuidado tanto comigo quanto com o colega, né? Porque eu sei o que a gente tem que ficar ali. Eu fiquei 1 ano sem conseguir treinar. E aí quando eu estava quase recuperado, eu passei por outra cirurgia, porque teve uma placa partiu no meio. Eu tive que trocar ela. E aí tive que ficar mais 2 meses sem botar o pé no chão, e daí isso me trancou assim. Quando eu achei que eu tava bom, eu não tava bom, tava ruim. É um regresso. Aí foi 1 ano e 6 meses, na verdade, sem treino, porque eu passei por outra cirurgia para trocar a placa. Complicado. E o professor falou tanto dessa questão de peso, aumentar peso e perder peso. Assim, a gente sabe que tu é um cara adepto da musculação, né, no caso. Praticante assíduo aí há muitos anos, praticamente na época da tua lesão, acho que tu tinha dobrado o teu peso praticamente, né? Tava com a massa muscular bastante avantajado, assim, né? Então, explica isso aí pra nós, aí, conta pra nós aí qual é o quanto isso te ajudou, ou se mudou alguma coisa pra ti, como é que é essa tua história, qual é essa paixão da musculação que tu sempre leva junto contigo, a gente que te conhece, tá sempre te vendo com marmita e tal, sempre ali regradinho. Na verdade, isso tudo ajuda na recuperação e eu acho que me ajudou num acidente. Porque o acidente foi muito rápido, mas depois aí passa um flash e tu começa a ver assim, a forma que o cara bateu em mim. Se fosse uma pessoa mais frágil, talvez teria sido mais perigoso. A forma quando eu voei de cima da moto que eu caí, já caí ali no jiu-jitsu fazendo um rolamento. Então só teve uma esfoliação no braço ali onde encostou no asfalto. E acaba que o peso também me ajudou na hora. Precisava ter aquele, se fosse um cara mais leve, provavelmente tinha voado longe. E mas a musculação, a fratura, a recuperação, porque cuida da alimentação também, acaba sendo uma recuperação melhor. Acho que é isso. Show. Então tá, quero saber, a gente vai pro intervalo daqui a pouco, mas eu já quero que tu me dê uma palhinha. Como é que é a questão das mulheres na capoeira? Nesse universo tem muita mulher treinando? Há um certo constrangimento? Porque assim como o jiu-jitsu, eu sei que a capoeira também tem alguns movimentos diferentes que a gente não está acostumado no cotidiano e que muita gente, às vezes, muitas mulheres ficam com receio de fazer. Como é que é? Tranquilo pra ti? Me conta um pouquinho, depois a gente vai voltar no intervalo ainda falando sobre isso. Assim, a capoeira em si, hoje, nas minhas turmas, eu tenho mais mulher na parte da capoterapia. A gente tem 2 meninos só, e o resto tudo é mulher. E na parte das crianças, geralmente, quando o aluno começa ali com 6, 7 anos, tem muita menina treinando. E a gente consegue manter um número grande de menina até a idade dos 13, 14 anos, que é a época que elas começam a ver o namoradinho, aquela coisa, e às vezes por ciúme ou sei lá, por vaidade, a gente acaba perdendo esses alunos. Mas o número é bem considerável, acho que hoje 30%, a gente já chegou a 50%. Show de bola. Então daqui a pouco agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente vai voltar querendo saber por que será, além dessa questão do namoradinho, da adolescência, por que tem tanto abandono, porque o jiu-jitsu também acontece. As meninas começam a treinar muito novas e aí quando elas amadurecem, elas acabam abandonando. Quero saber depois do intervalo a tua visão, o que acontece, por que será que acontece esse abandono? A gente volta já com o professor Soweto, até daqui a pouco. Voltamos no canal 33 da TV Atualidade com o programa hoje falando com a capoeira com o professor David Soweto. Então, voltando ao assunto do bloco anterior, a gente quer saber por que há tanto abandono das mulheres, porque tu citou que muita gente, na verdade a maioria das mulheres começam muito novas, treinam por muitos anos e depois da adolescência, na fase adulta, acabam abandonando. Por que tu acha que isso acontece na capoeira e nas demais artes marciais também? Conta pra nós. Bom, no meu ponto de vista, que eu vejo muito com meus alunos, geralmente acontece a fase que as meninas começam a namorar, umas casam, e daí às vezes o relacionamento não bate ali, não consegue aceitar e tal, ali fazendo luta com um homem, sei lá. Eu acredito que seja isso. E muitos acontece que precisam o trabalho, não dá tempo, que hoje as meninas todas trabalham, né? Antigamente a mulher era mais diverso, né? Era só o homem que trabalhava.
Mas assim mesmo a gente consegue manter aí uns 30% de aluna mulher, mas diminuiu bastante assim nessa época. Pois é, isso acontece também no jiu-jitsu, experiência minha, que tem alunas mulheres, muitas começam a treinar e aí o marido começa a não gostar, começa a proibir e as meninas abandonam, acabam não vindo treinar e eu acho que isso é uma questão que a gente deve trabalhar mais, bater mais nessa tecla, porque ainda há muito machismo, embora a gente tenha melhorado em muitas questões, tem essa questão que o marido quer proibir e aí por não querer brigar ou por questão mesmo de não querer estragar o casamento, as mulheres acabam abandonando e deixando de fazer uma coisa que gostam por causa dos homens. Infelizmente, a gente sabe que tem muitos homens que são maravilhosos, tenho vários colegas de treino, que tem mulheres que treinam comigo, que não se importam, que acham maravilhoso, mas infelizmente tem aqueles que não gostam e acabam querendo proibir. E infelizmente isso é uma questão que a gente precisa mudar e que ainda acontece muito. Mas isso é uma coisa também assim, ó, a gente sempre tem opção, né? Como aqui a gente tem aulas femininas com a professora e instrutora Paula, no caso, onde só tem mulheres, não tem homens no treino. Isso é uma cláusula, digamos assim, do contrato da aula. Então, você, marido aí que tem problema que a sua esposa treine com homens, tá? Sua mulher tem a opção aí de treinar com a instrutora Paula ou um treino só especificamente feminino, tá? Onde não vai ter contato algum, no caso, né, com o sexo oposto. É uma coisa que para nós, né, é totalmente, digamos assim, desnecessária para quem pratica, já conhece arte marcial, mas tem pessoas que se sentem à vontade, né, treinando num treino exclusivamente feminino. Então, tipo assim, a arte marcial ela não é sexualizada, é uma coisa que se o homem está treinando com a mulher, ele está realmente focado na arte marcial, entende? Mas aquelas pessoas que não conhecem ou que se sentem mais à vontade começando numa aula específica feminina, a gente também traz essa opção para vocês, beleza? Agora, professor, seguinte, vamos partir para a parte competição aí. Explica para nós como é que funciona na capoeira, qual a tua experiência aí nessa parte competitiva da arte marcial. Na verdade, na capoeira o campeonato depende de cada grupo, mas geralmente é dividido em 3 etapas, né? Tu passa a benguela primeiro, que é um jogo de meia altura, mais rasteiro, mais técnico. Depois vai pro São Bento e também quando tem a parte da Iuna. Às vezes não tem essa parte da Iuna, que é um jogo mais técnico e tal. E ali a gente cuida para não deveria encostar no oponente. Mas a forma que é julgado isso um pouco me incomoda, porque de uma certa forma tu acaba sugando um atleta muito, né? Porque ele acaba passando por 3 modalidades totalmente diferentes e dependendo de quantos tem inscrito, da forma que eles colocam as chaves, sempre o atleta sai bem prejudicado, na minha opinião. Eu acho que teria que ser diferente. Eu acho que tu teria que te inscrever, eu sou competidor na modalidade São Bento, eu vou jogar São Bento só, eu sou na banguela, vou jogar só banguela, e não tudo junto. Mas aí é uma coisa que vem da competição mesmo. Eu acho que a coisa vai evoluindo, eu acredito que daqui a pouco vão colocar de uma forma diferente. Hoje existe essa guerra aí de tentar colocar a capoeira dentro de uma Olimpíada. Eu acredito que não tem como, porque a capoeira em si ela não tem regra. E geralmente a arte marcial precisa de ter aquela regra básica. A capoeira não tem regra. Eles criam uma regra dentro daquele campeonato. Esse campeonato não vale ponteira, não vale cabeçada e o resto vale tudo. E aí vai embora. Então eu acho que vai ser bem difícil. Estamos nessa luta aí ainda. Alguns acham que é necessário, eu acho que não. Acho que a capoeira é um patrimônio cultural e trabalhar a capoeira assim como ela está não precisa envolver com uma Olimpíada, porque daí a gente vai fugir do que a capoeira veio até hoje e vai transformar a capoeira numa capoeira nova. Uma parte mais competitiva. Mais competitiva. Eu acho que a capoeira deveria ser mais soma e ela vai se transformar, não vai ficar mais dividida.
A imagem que a gente tem aqui no nosso país, no caso, né, da capoeira, é que, pô, praticamente hoje em dia o jiu-jitsu está muito difundido nos projetos sociais e tal, mas antigamente era só capoeira. Capoeira, tu fala em capoeira, todo mundo na rua já treinou capoeira quando era piá, em algum projeto, com algum professor, alguma coisa. Então, tipo, a capoeira é mais uma arte marcial de entrada, aquela arte marcial mesmo que mais tira o pessoal, né, da zona de risco. Então, eu entendo esse teu lado aí que tu falou, tipo, indo pra parte mais competitiva, fica mais elitizado também, talvez mude muita coisa aí que tira muito o foco, né. No caso do jiu-jitsu não é olímpico, mas é mais uma questão de federação e tal. As regras já foram adaptadas, já temos federação a nível mundial aí que está lutando isso aí, né, para botar nas Olimpíadas, mas a gente teve a oportunidade de ser olímpico aí no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, e uma questão financeira aí não deixou ser, então é muita burocracia, e nisso aí, no caso, né, não pode focar tanto nessa parte aí, porque o nosso intuito com a arte marcial aqui, e acredito que do professor também, seja recuperar pessoas, né, principalmente. A competição é só um detalhe, tem equipes de competição que são focadas só nisso, mas a arte marcial não é só competição, pessoal. A arte marcial é trazer as pessoas para o tatame, trazer as pessoas para uma vida diferente, dar um norte diferente, entendeu? Fazer a pessoa ser parte de alguma coisa maior. Isso é o mais importante. A gente não está aqui para apenas ganhar dinheiro com isso, sobreviver disso. No caso, muita gente aqui também que trabalha com arte marcial não sobrevive só da arte marcial, até porque é uma coisa praticamente impossível. Então, a nossa função maior, nosso intuito maior aqui, principalmente com o nosso programa, é trazer para vocês a arte marcial diferente, no caso, né? Ela não é aquele negócio briga, porradaria, nem só competição. A arte marcial é uma arte marcial para todos, uma arte marcial praticada por crianças. Aí até tem um vídeo do professor Soeto nas redes sociais ali, que ele está chegando para dar aula com as crianças, e as crianças bem pequenininhas vão, faz um griteiro com ele. É uma coisa assim, ó, isso aí é o que significa, é o que representa a arte marcial de verdade, entendeu? É isso que a gente precisa de usar a arte marcial para fazer um mundo melhor. E essa é a ideia. Então, assim, ó, todo mundo que vê aquele vídeo lá vai ver que essa é a preocupação do professor Soeto. Quem passar ali na praça, como eu falei de manhã, vai estar vendo ali os idosos fazendo a capoterapia e vai ver que realmente a arte marcial pode fazer a diferença no mundo. Beleza, pessoal? Próximo bloco aí o professor Soeto vai estar nos explicando um pouco mais sobre esse lance do ritmo, como é que é tocado isso aí, tem um aparelho ali especial, um violão ali deles ali que eles usam ali, que ele vai explicar, vai estar falando o nome para nós e vai estar mostrando também uma parte de movimentação. Vamos para o nosso intervalo, nossos comerciais, e logo mais nós voltamos com o programa Os. Voltamos no canal 33 com o programa Os, e agora voltando na parte das competições, eu queria saber, que ficou essa dúvida, talvez no pessoal de casa também, quero saber de ti, Soeto. Como é que acontece a pontuação? Eu preciso tocar no oponente, eu preciso derrubar, chutar, como é que funciona? Então, na verdade, a pontuação acontece na maneira avaliação técnica, são 4 mestres, geralmente, em cada ponta do tatame, e eles avaliam mais a técnica do que o acertar, até pela medida de não estar machucando o colega que vai ter que lutar a próxima luta, mas acontece muito, tipo uma queda, às vezes acontece, chega a ser um pouco agressiva, e como toda luta, mesmo que eu tenha o controle de segurar o pé, às vezes entra, né, um martelo, um pisão, uma rasteira entra, às vezes o cara cai de mau jeito e acaba machucando. Mas a ideia é cuidar sempre da integridade do colega, né, do oponente. Então o julgamento é mais técnico, na maneira do possível que tu chutou. Mesmo que o cara esquivou no tempo, mas a intenção depende de como o jurado vê. O chute entrou no tempo certo, o cara esquivou, mas esquivou caindo, então se ele não estivesse caindo, ele tomaria o chute. Aí cada mestre avalia de uma forma. A gente não consegue ter certeza como ele fez para dar a nota, né? Mas na base é geralmente o que tira ponto, que é o pior, né? Que aconteceu, acho que num evento, que o cara estava muito bem ali, e aí ele achou que tinha ganhado a luta, depois no vídeo ele percebeu que ele entrou uma cabeçada no meio do peito do colega a hora que ele fez um movimento com a mão no chão. Isso é totalmente proibido, porque ele está com as duas mãos no chão,
então ele não poderia dar essa cabeçada. E aí ele estava bem até o final da luta, faltavam uns 3 segundos para acabar, e ele deu a cabeçada e foi desclassificado, deu a vitória pro outro, ele, mas eu ganhei. Então é mais a maneira, as regras que às vezes fogem no momento da luta ali, tu acaba... Eu fui desclassificado num torneio, que eu estava treinando muito MMA uma época e eu não valia a mão fechada, e aí em vez de eu passar a mão assim, eu acabei dando um soco na testa do colega. E aí ele me desclassificou. Então, uma deixa importante que tu deixou aí é a luta, então, a capoeira, a competição, o cara planeja não acertar o adversário, é isso? Não, na verdade ele planeja acertar, só que aí depende da forma que ele acerta. Se for dentro da técnica da capoeira, entrou o pé, é porque o cara não esquivou. Agora existe aquele jogo sujo da capoeira, que o cara tá indo lá pra esquiva, em vez de tu bater o pé na altura do ombro, tu bate na altura da cintura dele. Daí vai machucar e isso é colocado como antijogo. Né? Sim, a galera sempre fala, mas capoeira é uma dança e tal, o pessoal não se acerta, mas não se acerta porque não quer, tá certo? Porque não quer, na verdade teve eu acho que alguns anos agora que alguns golpes da capoeira foram considerados muito pelo MMA por ter finalizações com golpe de capoeira, pela agressividade que é um golpe de capoeira, pisão rodado, aquele chute do Anderson Silva lá que entrou, a gente chama de Benson, que entrou lá no queixo. Então são todos golpes de capoeira que a gente costuma usar na roda e se entra, machuca mesmo. Pra galera que não sabe, capoeira, os golpes têm muita explosão, né? São golpes de muita velocidade e o equilíbrio tem que ser perfeito. Então esse fato de eles não se acertarem é porque eles estão controlando completamente a movimentação do seu próprio corpo, entendeu? Eu tenho domínio sobre o meu corpo, é impossível lutar capoeira ou Muay Thai, Jiu-Jitsu, boxe, qualquer coisa sem ter o equilíbrio. O equilíbrio tem que ser perfeito, né? Para mim poder ter a minha movimentação perfeita. Então é isso que acaba ocorrendo ali. O adversário ele passa o pé fingindo que vai acertar o outro, mas ele está com o controle total do corpo dele. Se ele quiser largar um chute na lua ali do nada, com toda a velocidade de explosão e força que ele tem, com certeza vai machucar e muito o adversário. Acontece muito ali no momento da luta, que a gente chama de golpes de chamada, que são golpes de capoeira que a gente usa com a intenção, às vezes, que o cara vá para lá para mim aplicar outro golpe, que faz parte também que a gente chama de jogo da capoeira. Eu preciso que o cara vai para lá, eu vou insinuar o pé para lá, para ele ir para lá, para mim entrar talvez numa tesoura, talvez num pisão. O famoso pega-ratão. O famoso pega-ratão, o cara dá mole ali. Isso aí, pergunta e resposta, como qualquer arte marcial. Pergunta e o cara responde. Se ele responder errado, né? Já sabe, rodou na prova. Vamos falar agora aí. Falou que tem 3 estilos, né, de competição, 3 ritmos diferentes. Isso é regido por um instrumento, a gente sabe, explica pra nós como é que funciona, se tu vai mostrar aí pra nós como é que é o ritmo, como é que é. A gente sabe também que o professor Soweto aqui é músico profissional, então ele pode dar umas dicas aí bacanas aí do que é realmente esse instrumento, como ele toca, como ele funciona e quais são até as notas que ele usa. Então, a gente usa o famoso berimbau, né? Que é um instrumento que não foi criado pelos negros, que as pessoas acham que foi criado pelos negros. O berimbau é um instrumento italiano e a gente usa na roda de capoeira. O berimbau tem nota musical, apesar de ter uma corda só, né? E é berimbau porque é feito de uma árvore chamada biriba. Essa madeira aqui é biriba, só tem na Bahia, não existe em outro lugar. Se plantar lá não vai vingar. Então é um instrumento bem caro, né? E a paixão dos capoeiristas é o berimbau. No jogo do campeonato lá, geralmente a gente passa por 3 fases. A primeira fase é um jogo de meia altura, que seria a benguela, que é mais ou menos assim. Que é um jogo mais lento, onde tu trabalha muita técnica e nesse jogo tu pode acertar o cara com as 2 mãos no chão. Então o cara pode tirar um pé lá de trás com a mão no chão, pode fazer movimento com a cabeça no chão, do jeito que der, pula por cima. E tem toda essa parte técnica aí, porque tu faz muita força, porque tu trabalha muito movimento ao contrário, em vez de estar com os pés no chão, mais com as mãos no chão. Então exige muita força, muito treino, muito equilíbrio. Depois vem um jogo de São Bento,
que é assim. Em alguns campeonatos eles tocam São Bento da regional, que é assim, São Bento de Angola, que é assim. Mas aí os dois são jogados da mesma forma, só muda de capoeira. Da capoeira contemporânea, que a capoeira tradicional às vezes usa um toque de São Bento diferente, ou o toque de São Bento de Angola, ou o São Bento do Mestre Bimbo. E depois tem o toque de Una, que na verdade é avaliado só o controle do capoeirista. Que daí ele precisa ser preciso no golpe, mas ele tem que cuidar o tempo dele e ao mesmo tempo o tempo do oponente. Porque se ele bater no colega, ele também pode ser desclassificado. Então ele vai ter que passar o golpe rápido, com muita precisão, no tempo dele e no tempo da esquiva do colega. Então tem até uma música da capoeira que fala: no jogo de Una não toque em você, não pode tocar. E é esse toque aqui. Esses são os toques mais colocado nos campeonatos. Nem sempre é colocado o jogo de Una, geralmente é mais o São Bento e a Banguela. Na fase alunos inicial, que seria lá os alunos de 6 anos, geralmente competição tem só para aluno de 6 anos para cima, de 6 anos até os 14, é tocado só o São Bento Grande. Mas aí não é cobrado dessa mesma forma que dos adultos, porque eles não vão ter aquela habilidade, até porque nem se passa um jogo de bengala com um aluno abaixo de estagiário lá, para monitor, alguma coisa. Eles trabalham mais a parte de soltar a perna, soltar o corpo, que seria mais pro tempo do São Bento Grande. Beleza. E olha só, tu tem como mostrar de lado aí, que eu vi ali, entendi a movimentação ali do berimbau. O que ele tem a ver, essa pedrinha que fica se mexendo aí? Então. Mostra aí de lado para o pessoal poder ver na câmera lá certinho. Notas, eu acho que desse lado fica melhor. As notas do berimbau, que seria o dobrão aqui. Eu gosto de usar o dobrão, alguns usos de metal. Eu gosto de usar o de pedra mesmo. Essa aqui é uma pedra ferro. Então, esse movimento que a gente faz aqui do abdômen com a cabaça, que é o alto-falante do berimbau, ele serve, na verdade, para dar a expressão de eco. Ele aumenta e diminui o som conforme o toque, e ele faz uma nota musical aqui junto, né? E a pedrinha aqui é para dividir as notas. A semi-presa, alguns mestres chamam de chiado, a presa e a solta. Então são 3 notas e a gente ali dentro dos toques divide. Às vezes uma pega 2 vezes, outra pega uma, para se formar o toque do berimbau. Voltamos aí com o último bloco do programa Para vocês aqui o professor Soueto vai estar mostrando a movimentação básica de capoeira aí pra gente dar uma entendida melhor aí como é que funciona essa arte marcial, como é que é a movimentação, e quem tiver interesse em treinar aí, nós vamos estar falando depois para vocês onde treinar, qual horário, e bora lá pessoal, presta atenção aí que vai ser show de bola. Então, mostrar a movimentação básica da capoeira aí. A capoeira foi criada com a ginga em forma de triângulo, pelo menos eu aprendi assim. A gente imagina um triângulo, onde a parte da frente, aqui nos 2 pés, na cadeira, a gente senta, né, na posição de cadeira, e aí coloca na ponta do triângulo lá, a ponta do pé atrás. E aí a ginga sai daí. Todos os golpes vão sair dessa base da capoeira. Então a gente chama de base, essa base aqui. Como toda luta, protege o rosto, o queixo apontando lá para a axila, protegendo, dá uma espiadinha por aqui, esse braço vai ter o livre movimento aqui, se caso o pé entrar por cima ou por baixo, para defender essa mão ficar solta aqui para fazer o que quiser com ela. E aí a gente passa pela cadeira e volta lá para trás. Eu prefiro manter a ginga mais ou menos na mesma altura sempre, em cima da cadeira, porque daí o cara não tem a noção de quando eu vou levantar, né? Para fazer um movimento para cima. Então eu costumo gingar sempre mais ou menos na mesma altura. Pé lá atrás, pé na frente, pé lá atrás, pé na frente. E aqui a gente consegue se movimentar, soltando o corpo. E o cara não sabe de onde vai sair lá o soco ou a pernada. Capoeira também tem soco, né, gente? Na minha fase adulta já tem. Então a gente trabalha com a mão aqui, ó, defendendo o rosto
e já soltando um jabzinho ali, ó, onde vai a minha mão, vai a minha perna, né? Então o cara não tem a movimentação. A primeira esquiva da capoeira que a criança aprende é a esquiva básica, ou a cocorinha. A esquiva básica, sai da base, põe a mão no chão, olhando pro cara, provavelmente ele vai estar em cima. Ou a cocorinha, eu estou na cadeira e só desço. Posso colocar a mão no chão ou não. Daqui pode sair qualquer movimento da capoeira. E depois a gente chama de AU, que é um movimento que as crianças veem a primeira vez e já querem praticar capoeira, que é a famosa estrelinha, né? Então a estrelinha, ou o AU, como a gente chama na capoeira, ela pode sair daqui, da base, como ela pode sair daqui da cadeira. Então eu estou na cadeira, coloco a mão no chão lá, levanto a perna e faço o movimento. Ou eu estou na esquiva básica e posso fazer um movimento ou para lá ou para cá também. Daqui também sai uma U. Joga a perna lá e sobe. Acho que é isso, movimentação. E aí vem os golpes da capoeira. O aluno iniciante começa fazendo todos os golpes da perna de trás. Primeiro golpe é a bênção, que serve para empurrar. Depois a meia-lua de frente, passa o pé. A queixada, passa o pé para fora. O martelo, peito do pé. O pisão, empurra de lado. E aí depois, quando o aluno já tem uma certa prática, faz o pisão rodado, que vira e empurra. E assim vai tendo todos os golpes como uma arte marcial normal. Que a gente coloca só dentro dessa dança lá, tá gingando lá. Aqui, solta o pisão e vai embora. Tudo dentro dessa ginga da capoeira. E aí depois vem a movimentação de chão que eu falei ali, que é da benguela, que a gente ginga mais baixa, movimentando, essa esquiva básica. Essa troca de negativa serve tanto para mim sair para lá, ou dependendo, para mim sair para frente. Eu costumo deixar esse pé todo no chão. Muito antigamente, numa capoeira muito primitiva, a gente ficava com o pé assim. Depois, com o tempo, a gente descobriu que está com o pé assim. O cara pisou no pé, quebra o pé, né? Às vezes o colega pisa sem querer. Então, se eu tiver com o pé todo no chão, ele vai pisar só em cima do meu pé ali. E daqui, eu já posso levantar e soltar a perna de trás. Então, a gente foi adaptando a capoeira conforme a necessidade, mais da arte marcial do que a própria dança da capoeira, porque machuca. A capoeira é forte. Então a gente tem que adaptar esses golpes aí e pratiquem capoeira, jogue capoeira, brinque capoeira. Capoeira é tudo. Agora, depois dessa demonstração de capoeira, conta pra gente rapidinho como é que surgiu a capoeira, qual é a história da capoeira no Brasil. Então, mais ou menos assim, resumindo a história aí, a capoeira surgiu dentro da senzala como forma de libertação. Era uma dança que virou luta. A gente não sabe bem o certo, mas hoje se acredita que a capoeira é totalmente brasileira, foi criada aqui no Brasil. Antigamente a capoeira vem da África. Algum tempo atrás aí uns mestres foram na África, procuraram e não existia um capoeirista na África e nunca teve. Ninguém conhece capoeira lá. Então foi provado que a capoeira foi criada aqui no Brasil e talvez já por negros mestiços. Algumas histórias contam que a capoeira foi criada e um desses negros já era karateca. Então por isso que os golpes da capoeira se parecem muito com os golpes do karatê. E a capoeira sempre teve esse nome, capoeira, hein? Na verdade a capoeira foi traduzida, a gente não sabe bem a língua que eles usavam na senzala, eu acredito que é em Urubá. E os negros, na verdade o nome da capoeira era mato cortado, que eles iam lá pro mato cortar cana, trabalhar no mato. E aí então eles cortavam um círculo no mato lá bem baixinho, onde eles podiam ficar escondidos atrás do mato ali, treinando a capoeira. Então ali eles gingavam, treinavam os golpes, se vinha alguém, não podia ver eles, ou se visse eles disfarçavam ali que estavam dançando, né, ensaiando aquelas danças deles. E a capoeira, ninguém chama, na tradução eu já cheguei nesse nome aí. Alguns falam ainda hoje, quando vai pra roda de capoeira, vamos pro mato cortado, aí já sabe o que é. É isso aí.
Professor Soeto, muito obrigado pela sua participação aí, tá? E fala pra nós aí, quem quiser treinar capoeira, onde é que vai, procura, tem aulas aonde, quais os horários? Então a gente está com esse trabalho aí do projeto Dançando para Não Dançar, aí já há 15 anos, né? Hoje a gente tem 2 horários, que seria na segunda e na quarta-feira no Gaston Off, às 6 da tarde. O projeto é totalmente gratuito, é um projeto meu para ajudar a comunidade e a gente agradece aí se tiver uns patrocinadores, que a gente precisa às vezes do custo para conseguir uniforme para a gurizada, as cordas, são coisas que têm um custo e como a gente não tem ajuda de custo nenhum, é só o meu prazer mesmo de dar aula, a gente está lá pedindo ajuda lá para a galera, apareçam por favor. Muito obrigada, professor Soeto, mais uma vez. E agora fica com vocês a imagens do primeiro Summer Combat BJJ que nós participamos no fim de semana passado, em Passo Sobrado. Galerinha do Jiu-Jitsu aí deu uma competida, vamos passar umas imagens para vocês e algumas fotos do pódio. Até o próximo programa. Isso aí, valeu aí, professor Soeto, muito obrigado. O professor Pedro do campeonato lá do Summer Combat. E isso aí, gurizada, até o próximo. Vamos ficando por aqui. Tamo junto. Os